Amém, queridos. Iniciando mais um ano, graças a Deus, que estamos com as portas abertas para mais um ano de desafio como igreja, como comunidade. Amém? Ainda estamos nesse período de janeiro, aí um período que muita gente ainda está viajando, então muito bom ver vocês aqui. Saindo do comodismo de casa, como a gente tem falado para a igreja de modo interno, que o que nós queremos esse ano é uma igreja ativa, uma igreja presente nos cultos, uma igreja servindo. Amém? Certo? Estamos nessa, porque não faz sentido nenhum nós estarmos aqui e com poucas pessoas trabalhando, poucas pessoas servindo e a maioria como espectadora, ok? Certo? Fazendo um reforço naquilo que o Lucas estava falando a respeito de dízimo, essa questão do Novo Testamento, há alguns equívocos que alguns, inclusive teólogos, falam, que ligam muito a questão do dízimo com a questão da lei. Então, como nós não vivemos mais no tempo da lei, sim no tempo da graça, então, de alguma forma, a graça ela anularia esse aspecto da lei. Mas o dízimo em si, ele não se aplica nessa questão, porque o dízimo ele antecede a lei. Antes mesmo de Moisés existir, lá nos tempos de Abraão, o dízimo já era uma prática. E a gente tem algumas pregações ensinando a respeito disso. E não sabemos como isso surgiu, qual foi a origem da questão do dízimo, mas sabemos que era uma prática já no mundo todo, inclusive em outros povos, não somente entre os hebreus, mas já era uma prática. E a prática era que o dízimo ele era exclusivamente voltado para o sacerdote. Então, a gente vê lá o caso de Melquisedeque, né? Melquisedeque antecede a lei. Então, a gente vê lá Abraão dando o seu dízimo para Melquisedeque, que era um sacerdote que existiu muitos e muitos séculos antes de Moisés, ou do templo, ou dos levitas virem a existir. Ok? Então, o dízimo em si, ele realmente foge um pouco desse escopo dessa discussão em torno da questão da lei veterotestamentária e da discussão neotestamentária. E essa é uma prática do mundo todo, antes da lei. Deus implantou isso como lei dentro de Israel e, como o Lucas falou também, se tornou uma praxis também do Novo Testamento. Não sou eu quem diz isso, não é o Lucas quem diz isso, não é ninguém da liderança quem diz isso, mas é o próprio apóstolo Paulo, quando ele faz essa conexão da lei com a questão da prática do sustento apostólico. Os apóstolos também vivenciaram praticamente a mesma realidade que os levitas e os sacerdotes viveram no tempo do Antigo Testamento. Amém? Mas entrando então, queridos, na pregação de hoje, o título de hoje é A Esperança em Meio ao Abandono. Nós vamos tratar lá o Salmo de número 22, então abram suas Bíblias ou seus celulares. Às vezes a questão do celular, com certeza o celular ele é uma ferramenta, né, poderosa para nós hoje, né, pode servir realmente, tem toda as suas facilitações, digamos assim, né? Mas, por um outro lado, ele acaba também se transformando num tipo de ferramenta de perda de foco, de desvio das atenções, porque eu sei que alguns, em algum momento, ao invés de estarem focados na palavra, em reverência à palavra de Deus, estão no WhatsApp, estão no Instagram, estão fazendo, né, alguns joguinhos, né, alguns fazendo tricô aí, sei lá o que tá. Brincadeira, pode continuar aí no teu tarefa. E então é isso, é só que a gente tenha alguns cuidados, amém? Certo? Não vou ficar aí cuidando do teu celular para você, mas é só isso, queridos. Eu acho que a gente precisa
ter muito cuidado com a falta de reverência para com Deus, para com a sua palavra. Amém? Certo? Se estiver meio entedioso aqui, a palavra me fala que eu dou uns berros aqui, eu grito aqui, você já acorda onde você estiver aí. Amém? Então eu quero orar mais uma vez. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos colocar mais uma vez diante do Senhor o nosso coração, a nossa mente, e em reverência à Tua santa palavra. Que mais uma vez o Teu Espírito fale ao nosso coração, ao nosso espírito, e nos ajude, Senhor, na compreensão e especialmente na praxis daquilo que a Tua palavra nos ensina. Em Teu nome, Jesus. Amém. Eu acho que todos nós, espero que talvez muitos jovens ainda não passem por esses tipos de crise, porque talvez ainda não experimentaram, né? Mas a gente sabe que mesmo crianças e jovens podem vivenciar o aspecto dessa sensação do abandono, a sensação da desproteção. Uma coisa bem curiosa no livro apócrifo, o primeiro e o segundo livro de Adão e Eva, se eu não me engano é esse o nome do livro, quando mostra a primeira noite em que Adão e Eva passaram fora do Éden. Eu não estou validando a história desse livro, não estou dizendo que ele é um livro inspirado, é um livro cujo escrito é verdadeiro ou não, mas a primeira vez que eu li esse livro eu achei bem interessante a forma como ele descreve Adão e Eva fora do Éden, passando a primeira noite com a sensação de desprotegidos, de não cuidados, de abandono. A primeira noite em que os gritos dos animais, os sons da natureza trouxeram tormento para a sua alma. E especialmente o livro descreve toda a ação de Satanás contra eles, no intuito de matar tanto Adão quanto Eva. Então, essas sensações do abandono, que isso já percorre a humanidade desde o início. Eu acho que é basicamente impossível seres humanos existirem, viverem e não passarem por momentos dessa sensação de abandono, especialmente da parte de Deus. Então, nós cremos na confiança de Deus, no cuidado de Deus, enquanto as coisas estão tudo bem, né? Está tudo bem, as coisas estão funcionando legal, nossa saúde está legal, está tudo certo, né? Agora, a partir do momento que a tragédia se instala, o medo se instala, a doença se instala e tudo mais, muitas vezes nós temos essa sensação de abandono. E o Salmo 22, ele é um salmo que toda a questão profética da Bíblia, ela tem um aspecto profético no sentido de apontar algo que ainda ocorrerá, mas muitas vezes também a profecia ela tem a ver com o momento imediato em que o profeta está vivendo. No caso aqui, o profeta Davi, ele vai falar também a respeito das suas questões em que ele está vivendo. Mas o Salmo 22, ele é um salmo profético, que aponta para o Messias, que aponta para aquilo que Jesus também vivenciará na sua própria existência como homem neste mundo. Então, a gente tem que olhar para isso daqui dentro dessas duas perspectivas, que é um homem vivenciando essa realidade, porém, também, Jesus passa pelos mesmos dilemas. Então, os dilemas que muitas vezes a gente vivencia na nossa vida, a gente tem a tendência de colocar Deus como algo fora disso, como alguém que não sabe do que se trata. É como se Deus nunca tivesse vivenciado na pele, como ser humano, aquilo que nós mesmos vivenciamos como seres humanos. E a evidência de que isso não é verdade é que o próprio Jesus passou pelas mesmas questões que nós passamos, inclusive suas lutas, no sentido de, como ser humano, sentir medo. Como ser humano, né, o texto fala que quando ele está no Getsêmani, ele chega a suar
gotas de sangue, e a gente sabe que isso, em termos médicos, é uma situação de extremo estresse que a pessoa vivencia ao ponto de que o seu suor acaba suando sangue. Tá? Mas você vê o extremo, eu acho que nenhum de nós passou por isso um dia, nenhum de nós chegou ao tão extremo num estresse de chegar a suar gotas de sangue, mas Jesus passou. Então, isso demonstra verdadeiramente que aquilo não era uma encenação da parte de Deus. Jesus não estava encenando, Jesus não estava fingindo sofrer como ser humano. Porque a gente pode pensar dessa forma. Ah, mas é Jesus. Jesus é Jesus. Jesus não é eu, mas é Jesus. Então, a descrição do Novo Testamento a respeito da pessoa de Jesus, ela contradiz tudo isso que a gente imagina acerca dele. Quando Hebreus fala que em tudo ele foi tentado, eu creio que esse tudo é exatamente tudo. Como homem, provavelmente ele foi tentado na sua sexualidade. Como ser humano, ele foi tentado a desistir da sua missão. Quando ele ora, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, isso não era um fingimento. Isso não eram palavras soltas ao vento. Provavelmente ele estava de verdade sofrendo uma luta emocional, uma luta em sua mente, com todos os medos que ele iria sofrer. Então, provavelmente Jesus, como ser humano, ele também teve medo inclusive da própria morte. Certo, queridos? Então, quando a gente for ler esse texto, eu quero que você pense isso. Pense na sua perspectiva, daquilo que você vivencia como ser humano, porém, nunca se esqueça de que aqui também está descrevendo a realidade de um homem chamado Jesus, o qual é o nosso Senhor. Amém? Então, o texto ele começa dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Porque estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. Então, esse primeiro versículo remete àquilo que Jesus, o próprio grito de Jesus, lá em Mateus, no fim, quando ele está lá na cruz, ele grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Então, mais uma vez, se Jesus está falando isso não é uma encenação de palavras. Isso era o que, de fato, ele estava vivenciando naquele momento. Uma sensação de total abandono da parte de Deus. Isso era o que ele estava vivendo como ser humano. Então, Jesus sabe o que é a sensação de ser abandonado por Deus. E uma das coisas que eu vou tratar nesse texto é essa dualidade entre a sensação de abandono e a permanência da fé, da esperança. Uma das experiências maravilhosas que eu tive na minha vida foi de uma menina que era membro da Gólgota, supostamente se desviou do caminho, assumiu uma postura de ateia na internet, uma crítica da Gólgota, uma crítica da minha pessoa, até que um belo dia ela me liga e pede para ter uma conversa comigo lá na Gólgota, lá na Visconde Guarapuava. E eu me encontro com ela, ela fala: Pipe, eu tentei negar Deus na minha vida. Ela fazia faculdade de filosofia na época. Tentei negar Deus na minha vida. Tentei dar as costas para Deus. Tentei. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Deus é uma espécie de carrapato que grudou na minha alma, no meu espírito, na minha mente. Eu não consigo viver sem crer, sem ter fé em Deus. Eu tentei, mas eu não consigo. Hoje ela é uma mulher casada, está na igreja até hoje, não mora mais em Curitiba, mas está na fé. E glórias a Deus por isso.
Então, às vezes, essas questões que envolvem então essa dualidade, esse dualismo, né, entre o nosso sofrimento, a nossa sensação de abandono, o lidar com as tragédias e a permanência da fé, mesmo em meio a tudo isso. No verso 2, meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. A maioria das pessoas aqui, dos membros da Gólgota, que já estão aqui há muito tempo, sabem que eu passei por síndrome de pânico durante 2 anos. Sofri muito. E uma das sensações, lendo esse texto, era bem isso daqui. Porque havia um clamor diário para que aquelas sensações, aquilo ali, desaparecesse da minha vida, sumisse. Porque, de verdade, uma vez, quando eu estava tendo a minha primeira crise, eu nem sabia do que se tratava. O Desertor estava indo para Vitória, num show, e eu tive uma crise de pânico dentro do avião. Descemos do avião, e aí não tive como continuar, tivemos que dormir a madrugada inteira, tremendo, o corpo inteiro, a cabeça em confusão absoluta, não conseguia organizar e dar um basta naquilo ali. E aí o Luciano recebeu um texto da parte da Cecília, que diz o título do texto era Fui ao inferno e voltei. E essa é a descrição exata de quem já passou por uma síndrome de pânico, né? Então eu não desejo nem para o diabo. Olha que eu tenho raiva do diabo, né? Não desejo nem para o diabo passar por aquilo que eu passei nas minhas crises de pânico. Mas por que eu estou falando isso? Porque especialmente essa parte da noite era a coisa que complicava tudo. Porque enquanto era dia ainda a coisa era um pouco menos, mas chegava de noite e o bicho pegava. Aí de noite, querido, eu vivia um inferno na minha vida. E daí, para dormir, só tinha um jeito, né? A bênção do Rivotril. Tinha que injetar Rivotril de soro, assim, pegava um soro de 1 litro, colocava 1 litro de Rivotril. Brincadeira, viu, querido? Não vai fazer isso, tá? Né? Tem que cuidar que vai falar, que chega os burros aí, vão chegar em casa, colocar 1 litro de Rivotril lá, morre, e aí a culpa é minha, né? Então é isso, essa sensação, quantos de nós passamos por isso? Né? Por clamar, e entrar à noite e você não obtém um tipo de alívio diante daquilo que você está vivenciando. Porém, o que é interessante nesse texto é que mesmo meio à sensação de abandono e gritos de angústia, porque o texto fala ali gritos de angústia, então a angústia que ele estava vivenciando, provavelmente quando Jesus grita, Elai, Elai, lama sabachthani, acho que é assim que se pronuncia, está lá. Quando ele grita isso ali na cruz, provavelmente foi um grito. Porque o texto nos Salmos fala que foi um grito de angústia. E aqui no hebraico é grito de angústia. Ele não soou somente uma frase, mas ele gritou a sensação de abandono. É isso que o salmista está falando. Então, quantas e quantas vezes a gente gritou para Deus? Por quê? Por que, Deus? Por quê? A sensação do abandono na alma, no coração. De vivenciar situações que fogem absolutamente do nosso controle e especialmente da nossa vontade, com certeza. E a gente tem esse grito. Nem sempre esse grito ele é exteriorizado, mas muitas vezes ele é internalizado, mas esse grito da alma. Ele vai dizer, o salmista ele traz à memória a revelação que ele carregava dentro dele. Uma revelação que vem de antes. Que o texto diz no verso 3, tu, porém, és o santo. És rei, és o louvor de Israel. No hebraico, eu acho mais legal, porque no hebraico vai dizer assim, tu és santo entronizado em meio aos louvores de Israel. O que o texto está apontando? O salmista está dizendo que mesmo
esse momento de angústia que ele está vivendo, essa falta de respostas que ele está vivendo, ele sabe que o Deus que ele crê não é esse. Que o Deus que ele crê, mesmo diante de tudo isso, ele permanece sendo santo, rei, entronizado entre os louvores. Que independente daquilo que eu sinto, das minhas angústias, dos meus medos, da minha boca, sempre eu tenho que declarar o seu reinado e dar a ele todo o louvor que lhe é digno e merecedor. Amém? Não importa a dificuldade que nós passemos, os sentimentos de abandono que nós carregamos dentro de nós, a nossa declaração sempre tem que ser de que Ele é o Rei do Universo, de que Ele está entronizado, assentado no seu trono e digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, independente das nossas angústias, nossos medos, nossas sensações de abandono. Eu fico pensando o quanto o diabo fica pé da cara. E o quão incompreensível isso deve ser para todos os demônios que existem. Ver alguém como Jó, na sua angústia, no seu desespero, no seu abandono, no luto, que a gente não consegue nem compreender o que é passar pelo que aquele homem passou. Olhar para aquilo e ver aquele homem, louvado seja o Senhor. Acho que o mesmo demônio que foi até o céu propor aquelas questões para Deus, deve ter ficado sem entender nada. Aí eu acho que essa questão também que nós temos que ter dentro de nós, sabe? Como é a nossa reação diante das crises? Como é a nossa reação diante das lutas, das dificuldades que nós temos na nossa vida? O quanto a gente tenta destronizar Deus do seu lugar. O quanto os nossos lábios se fecham e nega a Deus o louvor. Porque passamos a olhar para nossas questões e deixamos de olhar para a nossa fé e para a revelação da palavra para com as nossas vidas. No verso 4, em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. É interessante porque ele está ainda aqui, está nesse processo de trazer à memória a realidade que os seus antepassados haviam vivenciado. Porém, o salmista, ele tem que lidar com a subjetividade da fé nesse texto. A experiência dele não está sendo a experiência que os seus antepassados tiveram. Ele fala que os antepassados, eles confiaram em Deus e Deus já havia livrado eles. O texto fala que eles clamaram e eles foram libertos. O texto fala que eles confiaram e eles não se decepcionaram com Deus. Então, a subjetividade da fé, ela tem também essa questão. A questão que uma das coisas que nós aprendemos, eu aprendi pelo menos nesses meus, já caminhando para 36 anos de fé e caminhada, é que não existe, queridos, uma fórmula e que se você fizer tudo assim, tudo na tua vida vai ser certinho.
Existe uma palavra que eu esqueci agora, como é que se fala, quando esse tipo de fórmula, né, que se aplica aí. Esqueci, se alguém falar, se lembrar aí, pode falar aí. Mas é isso, então, por quê? Porque cada existência, cada um de nós vivencia uma realidade subjetiva. A gente ouve o testemunho do Rodolfo, que tinha câncer. O cara nem crente era, nem acreditava em Deus. Estava lá usando os seus tóxicos, cantando músicas instrumentalmente boas, liricamente podres, né? E o cara é curado de câncer. Do outro lado, você tem uma pessoa que amava Jesus, confiava em Jesus, se dedicava a Jesus e não é curada. Essa é a subjetividade da fé. Cada um de nós vai viver o seu caminho, a sua relação com Deus. E vai viver entre milagres e não milagres. Libertações e não libertações. Provisões e não provisões. Respostas segundo aquilo que a gente desejava e respostas absolutamente o contrário daquilo que a gente queria. Essa é a subjetividade da nossa fé. E é isso que o salmista está falando. Então, muitas vezes, não adianta eu chegar aqui e dizer, não, porque eu tenho uma pessoa que foi 9 vezes, fez uma campanha de 9 semanas indo orar no monte, e ela foi curada. Ou ela prosperou. Amém? Funcionou? Amém? Mas você vai querer fazer o mesmo caminho e nada vai acontecer. Então, Pipe, não devo fazer isso? Não. Porque ainda permanece uma promessa na palavra. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o teu coração. Porque aqui o intento não é o milagre. Nós precisamos entender que a subjetividade da fé, o foco não é o milagre. O foco não é a resposta. O foco não é o nosso benefício. O foco é um só. A existência primária pela qual nós fomos criados. Viver para Ele. Não importa o que aconteça. Buscar-me-eis e me achareis, não o milagre. O grande milagre da nossa vida, queridos, é a nossa relação com Deus. Um Deus que podia dar simplesmente as costas para nós e dizer, vocês que se lasquem. Amém? Então ele havia confiado, porém ele não estava experimentando nenhum tipo de livramento, libertação ou algum tipo de não decepção. Do contrário, ele permanecia na mesma e profunda decepção com Deus. No verso 6 em diante vai dizer, mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem. Balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Olha só, ele estava, além de estar vivenciando todo o sentimento próprio de abandono, isso não ficou somente na experiência pessoal dele, não ficou no secreto dele, não ficou lá no quarto dele,
nas quatro paredes, na realidade dele pessoalmente. Isso se tornou público. Todos olhavam para a vida daquele crente que supostamente acreditava em Deus, e agora todo mundo estava tirando o sarro desse cara. E mais uma vez, isso que está acontecendo aqui, queridos, não dizia respeito somente ao salmista, mas isso aponta para a realidade de quem vivenciou isso: o próprio Senhor Jesus. Ah, você se sente desprezado? As pessoas tiram um sarro de você? Jesus passou pelas mesmas questões. Por amor a mim e a você. Os mesmos. Exatamente as mesmas questões. Ele foi desprezado. As pessoas tiraram um sarro dele. Cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Ore para ele, para que ele te tire de onde você está. Ele ainda busca recorrer a outras certezas sobre Deus, nos versos 9 e 10. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Então ele sabe a quem ele pertence, e isso traz mais confusão ainda para ele. E aí, essa confusão ela acontece com qualquer um de nós. Pô, Jesus, eu te confessei como meu Senhor e meu Salvador, e o pastor lá na igreja tal, que não é a Gólgota, pode ter certeza que não é a Gólgota, diz que eu fui chamado para ser cabeça e não cauda. Lá, Senhor, diz que se eu desse o dízimo, o gafanhoto seria repreendido. A gente vê um oceano de pessoas decepcionadas com um Deus que nunca se revelou da forma como se acreditava. Tem um livro de um autor chamado Marson Guedes. Ele escreveu um livro chamado O Caminho de Jeremias. E esse livro ele conta acerca do seu próprio ministério. Que ele foi abrir uma igreja numa cidade, se eu não me engano, do norte, no Amazonas, se eu não me engano. E cheio de uma teologia triunfalista, achando que ia chegar lá, né? Os demônios iam se submeter, que a coisa toda ia prosperar, porque ele tinha todo um método de funcionamento para que a coisa acontecesse. Moral da história, chegou lá e deu com os burros na água. E a coisa não funcionou. Isso trouxe para ele uma depressão, uma crise de fé. Então ele começou a estudar a vida de Jeremias, e ele chegou à conclusão, que é a conclusão que muitas pessoas precisam passar, inclusive eu passei. De que muitas vezes o que a gente sabe sobre Deus não é o que a Bíblia ensina. É o que outros ensinaram. Mas não aquilo que as Escrituras ensinam acerca de Deus. Quando a gente lê a história dos profetas, especialmente do profeta Jeremias, o profeta Jeremias ele era conhecido como profeta chorão. No meio teológico a gente chama ele de o profeta chorão. Por quê? Porque pense num homem que chorou. Num homem que fez de tudo para que o seu povo se arrependesse dos seus caminhos e evitasse aquilo que viria, o juízo que viria sobre eles. Ao ponto em que ele mesmo foi levado como escravo. Você sabe o que é isso? Você fica pregando todo domingo, e o povo não mudar de vida. E aí você colher aquilo que o povo plantou. Essa foi a realidade de Jeremias.
Então ele tinha essa esperança, ele sabia que Deus tinha separado ele no ventre, que Deus tinha todo o cuidado com ele, mas e aí? Mas a realidade não muda, apesar da sua confissão. Lá nos versos 11, ele diz assim: não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã, como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Sobre quem está falando, queridos? Sobre quem o texto está falando? Quem teve seus pés e suas mãos perfurados? Vocês estão entendendo que o que o texto está falando foi o que o homem Jesus presenciou em sua vida, em sua própria experiência pessoal? Então, como nós ousamos separá-lo dessa realidade e dizer: ah, mas é Jesus? Quando a gente diz: ah, mas é Jesus, a gente descarta que a experiência foi real. Parece que Jesus, pelo fato de ser Jesus, a sua dor na cruz foi menos dolorosa. Que os seus sentimentos de abandono foram menores que o nosso. É como se ele tivesse algo especial que o protegesse e amenizasse a sua dor e o seu próprio sofrimento. Mas não é isso que o texto está falando. Não é isso que o texto diz. Do contrário. Aqui descreve coisas que eu nunca senti na minha vida. Eu nunca passei por isso. Já tive momentos de sensações de abandono, de luto, de tragédia na minha vida, como eu falei, da questão do próprio pânico, mas eu não passei nem perto de experimentar isso. Eu fico pensando em Watchman Nee, no fim da sua vida, pelo menos é o que se diz acerca dele, que o Watchman Nee passou os seus últimos anos de vida preso nos calabouços da China comunista. Ele era um chinês que foi preso e ele começou a pregar o evangelho para todos os guardas e, resumindo, não tinham como calar aquele homem. Eles cegaram os seus olhos e a última ação para fazer com que aquele homem calasse a boca e parasse de pregar o evangelho foi cortar a língua dele. A gente, queridos, quer parar de confessar, quer parar de adorar, quer parar de declará-lo como o rei das nossas vidas por poucas coisas infinitamente menores e estúpidas. Porque a gente carrega dentro da gente uma suposta teologia triunfalista que nasce lá diretamente do trono de Satanás. Quando a gente passa por dificuldade, a nossa tendência é julgar Deus. Então, mais uma vez, o que nós aprendemos sobre Deus, afinal de contas? Nossa, eu como apologeta, então eu tenho que lidar muito com questões de discussões teológicas, mas especialmente das questões envolvendo o maior argumento, talvez contrário à existência de Deus, que seja as questões do sofrimento, né?
E eu vejo pessoas assim, muitas vezes assim, defendendo Deus e lidando com questões acerca de Deus de uma forma, para mim, no meu entendimento, que não é nem bíblico. Você não vê Deus se explicando na Bíblia acerca do sofrimento. Vocês viram? Se vocês acharem aí um texto que Deus explica por que o do sofrimento, me apresente, porque eu não tenho. Não tem. E para mim, a questão toda se resume também, o próprio Deus se fez homem. O próprio Deus enfrentou, como nós estamos vendo, o sofrimento. Então, Deus não somente permite o sofrimento, mas Ele faz parte dele. Ele também vivencia isso. Mas isso é algo pior. Nós temos o sofrimento em nossas vidas como consequência do quê? Do pecado. Agora, Jesus não. Tudo o que ele sofre como alguém que não tem pecado. Portanto, tudo que ele sofre na sua existência como homem, sofre de uma forma injusta, não merecedora. E sofre por causa de quem? De mim e de você. Como forma substitutiva. Certo? Então, se a Bíblia não fica respondendo muito essas questões de sofrimento, não sou eu que vou ficar respondendo. Porque a Bíblia revela um Deus que ama, mas também revela o sofrimento como parte disso. Deus vai dar um fim ao sofrimento? Sim. Total? Não. Porque também tem essas questões, muitas vezes a gente tenta olhar para a palavra, eu vejo muitos filósofos cristãos e teólogos cristãos tentando lidar com algumas questões de uma forma muito romantizada, de muito novelística, muito hollywoodiana. Por isso que eu gosto muitas vezes da forma como o Bono, do U2, descreve a Bíblia. Ele fala, eu gosto da Bíblia porque a Bíblia ela fala da questão do amor de Deus, mas ela também mostra a tragédia. Mostra todos os cenários do sofrimento. E ainda assim revelando Deus como um Deus que ama em meio a tudo isso. Amém? Uma outra questão, queridos, dentro da nossa teologia, essa teologia mais voltada para a questão de uma teologia reformada, eu vejo muita gente assim questionando algumas coisas a respeito da teologia reformada, e eu também não me coloco como uma pessoa que um tempo na minha vida também não me posicionei e até falei coisas que hoje, claro, né, eu olho para trás como uma forma imatura de ter lidado com algumas coisas e ter falado de algumas coisas, e hoje eu me arrependo de algumas coisas que eu falei. Mas, por exemplo, hoje como teólogo, eu nunca falo assim. Por exemplo, se isso for verdade, isso contradiz o caráter de Deus. Porque Deus é amor, ponto. Isso é muito perigoso de ser falado. Por que é perigoso? Porque se eu estiver errado, eu estou afirmando que existe uma contradição no ser de Deus. Porque se aquilo que a Bíblia está revelando é de fato aquilo que se conclui em cima daquilo ali, e de fato aquilo está apontando que o meu conceito acerca do amor de Deus está equivocado, quem tem a autoridade? A palavra. Amém? A palavra. Então, hoje o meu posicionamento é assim. Cara, eu não entendo.
Eu não sei como conciliar certas questões na palavra. E todo teólogo honesto, ele tem que chegar a isso. Olha, não entendi. Não compreendo. Eu não sei como conciliar isso com o ser de Deus. E tem muitos textos bíblicos que você lê, especialmente no Antigo Testamento, que... daí o que acontece? A gente vê um monte de teólogo tentando amenizar o texto ao ponto de alguns afirmarem que aquilo não foi Deus. Que aquilo foi o diabo. Olha só. Nós temos o exemplo lá, por exemplo, de quando Deus manda Saul, fala assim, Saul, vai lá e mata todo mundo. Deus propõe um genocídio para com os cananeus. Mulheres, crianças, mulheres grávidas. Como eu concilio isso com um Deus de amor? Já sei. Não foi Deus. Foi o diabo. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu, Pipe, não falo isso. Olha, não sei. Mas jamais eu vou falar assim, não, foi o diabo. Por quê? Porque se foi Deus, isso contraria o caráter de Deus. Entenderam o que eu estou falando? Que o posicionamento de vocês seja, queridos, não sei. Ele é Deus. Ele mata quem ele quiser. E não sou eu que vou ficar na frente dele. Porque nessa vai eu junto. Entenderam? Claro que nós temos movimentos teológicos que vão dar uma explicação da razão pela qual Deus fez isso. Mas tem momentos que não tem. Simplesmente Deus não explica nada. Deus se cala e está ali. Eu gostando ou não gostando, entendendo ou não entendendo, é o que está ali. Vou querer me revoltar com Deus? Toda vez que eu vou me revoltar com Deus, com questões que eu não compreendo, isso pode gerar uma certa indignação com o ser de Deus. Isso aponta duas coisas para mim. A primeira delas é que eu não tenho uma visão sobre mim mesmo. Porque se eu soubesse sobre mim mesmo, quem eu sou e o que eu mereço, eu posso entender perfeitamente que Deus podia ter me matado quando Ele quisesse, no ventre da minha mãe ou não, por causa daquilo que eu sou. E que tudo na minha vida é fruto da sua graça. Quando eu não entender isso, eu tenho uma outra coisa para olhar. Para uma cruz, lá em Jerusalém. E um homem santo, perfeito, que nunca pecou, morrendo em meu lugar. Se isso não for suficiente, boa passagem para o inferno. Boa ida, se isso não for suficiente, para entender e se calar diante do Senhor. Amém? Continuando, queridos. Até aqui você pôde ter se identificado com algumas coisas, porém tudo isso estava apontando para justamente aquele que supostamente havia sido, ou melhor, desculpa. Tudo isso aqui está apontando para aquele que justamente nós pensamos que havia nos abandonado. Jesus. Então, quando a gente tem essa sensação de abandono como cristãos, quem que nos abandonou? Jesus. Certo? Se Jesus falou, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, se Jesus falou, nunca os deixarei sós, e eu tenho essa sensação de abandono, e eu jogo na cara de Deus esse abandono, eu estou falando para que aquele, o qual o Salmo 22 está descrevendo, como aquele que me abandonou. Aquele que passou pelos mesmos processos de abandono na sua vida como ser humano, como homem, é aquele a quem agora eu quero apontar, como aquele a quem me abandonou. E que ele não entende do que está acontecendo comigo.
Não entende. Você sabe quantas vezes eu escutei pessoas que adulteraram, por exemplo, e culparam Deus? Sabe qual é o argumento? Por que Deus não impediu? Nossa, como eu gostaria que assim fosse, né? Eu queria que Deus me impedisse de fazer tanta burrada na vida. Queria mesmo. Ainda que dentro da minha crença, eu creio que todos aqueles que nasceram de novo têm a sua salvação dentro do cuidado de Deus. Deus delimita a graça para com a minha vida, e a graça é tão poderosa que ela fica cuidando de mim, né? Quando ela vê que o Pipe vai muito lá para o lado do Satanás, ele dá uns tapinhas. Vem, que já está fedendo enxofre, vem mais para cá. E por que alguns extrapolam e vão para lá? Eu não sei. Como eu já falei, subjetividade. Essa é a subjetividade da fé. Não é porque acontece comigo que vai acontecer com todo mundo. Eu não sei como é que funciona isso em Deus. Só Deus sabe, em sua soberania e em seu amor, como Ele lida com tudo isso. Estou acabando já, queridos. O texto está falando da realidade que Jesus sofreu naquela cruz por mim, por você. Eu estava vendo, faz uns 3 dias já, você sabe que YouTube, né? Eu assisto muito YouTube. Então, no YouTube você assiste uma coisa, daqui a pouco começa a aparecer só vídeos sobre isso, né? E eu não sei por que apareceu para mim lá execuções das mulheres das guardas nazistas, alguma coisa assim. E aí eu comecei a assistir, né? Me chamou a atenção isso, eu fui assistir. E aí faz uns 2 dias que eu estou vendo só vídeo de execução de nazista e ditador comunista. E fascista, né? Porque tem lá o Mussolini, daí tem o pessoal lá do nazismo, daí tem também os comunistas lá, né? Então, todos esses caras sendo executados, né, cara? E aí eu fiquei olhando para aquilo, e especialmente as mulheres nazistas. Assustador, queridos. O nível de crueldade daquelas mulheres nos campos de concentração. Tinha uma lá que, quando ela foi executada, ela tinha 22 anos de idade. 22 anos de idade, eu andava de cueca na rua. Imagine eu, de cuequinha na rua, com 22 anos de idade. Eu sei que vocês não conseguem ter outra imagem na cabeça nesse momento. Por mais que vocês tentem não imaginar, vocês estão imaginando. E por que eu estou dizendo isso? Por causa dessa questão de que ali, mesmo no fim da sua existência, no fim da sua vida, aquelas mulheres e todos aqueles ditadores morreram sem nenhum tipo de arrependimento. Teve uma delas, eu não vou lembrar o nome, que ela deu cianeto para todos os seus filhos, seus 6 filhos. Ela fez mastigar um troço lá de cianeto e morreu, matou, né, os 6 filhos. E olha a crença dela. Ela tinha suas crenças fundamentadas no espiritismo. Então ela acreditava que seus filhos iam ter uma melhor oportunidade numa outra vida. E por isso ela matou os 6 filhos, livrando eles de algo pior.
supostamente pior, e matou eles. Então, assim, sem nenhum tipo de arrependimento nas suas vidas, sabe? E para mim isso me chocou um ponto, sabe? Pensar que algumas pessoas realmente assim, encarnam essa questão ideológica nas suas vidas a esse ponto de abraçar ideologias nefastas e estarem dispostos a morrer por isso, sabe? Dão as suas vidas por isso. Quase todos eles cometeram suicídio, né? Alguns conseguiram se livrar da forca ou do fuzilamento, mas é assustador isso. Então, depois, aí, se alguém quiser os links, eu posso mandar lá para vocês desfrutar desses momentos também de edificação. A esperança, queridos, do verdadeiro crente sempre permanece firme, mesmo diante dos piores momentos da sua vida. No verso 19, tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó, minha força, vem logo em meu socorro. Então, apesar de toda a sensação que ele está vivenciando na sua vida, a esperança permanece. De que Deus, em algum momento, virá socorrê-lo. E quando, se não for nesse mundo, será no mundo vindouro. Porque aquele que crê e permanece crendo em Cristo Jesus, quando dá o seu último suspiro nesse mundo, ainda que não tenha vivenciado um livramento, como foi o caso de Watchman Nee, que morre cego e sem língua dentro de uma prisão num regime comunista, mesmo esse, quando fecha os olhos para esse lado, acorda junto com o Senhor Jesus. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me responde. E olha que coisa linda que vai acontecer agora, queridos. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Todas as angústias que ele está vivenciando não pode destruir o seu coração de alguém que foi criado para o louvor do seu Deus. Por isso ele começa no começo declarando um Deus santo que habita no meio dos louvores, e ele permanece nesse mesmo legado na sua vida. Ele fala: louvem-no, vocês que temem um Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Olha só, é um cara que tem todas as sensações de abandono e agora está convidando o povo para vir adorá-lo, mesmo diante de tudo aquilo que ele está vivenciando. Quanto de nós temos essa capacidade, queridos? De estar passando pela pior crise da sua vida, todas as sensações de abandono, e ainda assim ser capaz, irmão, vamos para a igreja louvar o Senhor? Vamos para a igreja adorar o Senhor? Vamos permanecer servindo o Senhor no meu ministério, no nosso ministério, que seja. Quando eu perdi meu pai, isso não lembro que dia da semana foi, no outro culto eu estava na igreja, queridos, levantando as minhas mãos, adorando a Deus, apesar de que dentro de mim está tudo destruído. Vivenciando os piores dias da minha vida. Que eu não sei, né? Alguns aqui podem não saber, meu pai foi assassinado com 5 tiros dentro de casa. Não falo isso como uma espécie de glória para a minha vida. Isso é graça. Graça pura. Derramada sobre aqueles que creem. Amém? Porque se tem algo que põe à prova a tua fé, é nesses momentos. O quanto nós amamos o Senhor. Acima de tudo. Acima de todos. Eu acho que esses momentos que a gente vivencia na nossa vida, especialmente das tragédias, talvez seja para que a gente possa responder de fato, de uma maneira prática na nossa vida.
se nós de fato amamos o Senhor. Acima de pai, mãe, filhos, marido, amigos, pessoas, nós mesmos e tudo mais. Ele faz da sua dor um convite à adoração. Ele sabe que ainda que o seu livramento pode tardar, Deus sempre ouve o clamor dos que o amam. E o texto vai continuar. Pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença de todos que te temem, cumprirei os meus votos. Olha isso. Não importa o que esteja acontecendo na minha vida, eu vou cumprir o meu voto contigo, Senhor. O meu chamado, aquilo que você designou para a minha vida, eu vou cumprir na minha vida. Amém. Amém. Porque isso, queridos, é a maior ferramenta de estapeamento, porrada, 2 pés na cara de Satanás, que eu e você podemos dar para o diabo. Passe pelo que passar, permaneça servindo o Rei dos Reis. Permaneça fazendo da sua existência um convite à adoração ao Deus vivo, porque verdadeiramente você é um homem e uma mulher de fé, que crê no Senhor, apesar de tudo que possa passar na existência, nesse mundo. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Aqui o salmista ele também tem uma visualização profética acerca do reino do Messias, que viria 1000 anos depois. Porque veja só, o que ele está profetizando aqui, ele estava vivenciando na sua vida, de alguma forma, porém era algo que seria a realidade que viria somente 1000 anos depois. Porque o que ele está falando aqui é acerca de mim e de você. A experiência viva do reino de Deus, de ter o Espírito Santo 24 horas por dia presente dentro de nós, nos ajudando em nossas lutas e nossas angústias. Porque diferente de Davi, queridos, Davi não tinha isso. E nós temos. Nós temos o Paracletos presente dentro de nós. Esse que intercede por nós, o nosso, está ali o tempo todo, nos direcionando, sendo nosso guia, nosso Senhor, nos ajudando a se levantar, nos consolando, nos dando forças, mantendo-nos crendo, mantendo-nos na fé. Se não fosse o Espírito Santo, nenhum de nós estaríamos aqui. Eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós estaríamos aqui se dependesse da nossa força para permanecer. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Amém. Vamos orar. Chamar as crianças. Senhor, o que aprendemos hoje, Senhor, é o quanto nós fomos agraciados por Ti. Por apesar de tudo que vivenciamos em nossas vidas, Senhor, o fato de estarmos aqui, crendo,
permanecendo e louvando o teu nome, é motivo de sermos absolutamente e eternamente gratos por tamanha graça encontrada. Porque enquanto muitos vivenciam abandono, a tragédia, e por consequência acabam abandonando a fé, o Senhor tem nos dado a graça de permanecer. E nós te louvamos por isso. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Espírito Santo, nos ajude. Nos ajude a encontrar o rumo da nossa vida, a razão da nossa existência, o nosso chamado, aquilo que de fato é o teu querer e a tua vontade para cada um dos que estão aqui. Que a experiência subjetiva de cada um aqui, Senhor, seja de fato vivenciada em sua totalidade para o louvor e glória do teu nome. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém.